Olá, iremos ver um pouco mais sobre o assunto projetando classes. Os tópicos que abordaremos serão os seguintes: identificar, boas práticas, coesão e acoplamento. Identificar, definir classes e descobrir métodos. Para começarmos a programar, é necessário primeiro identificarmos os objetos. Por exemplo, se vamos fazer um software para o controle patrimonial de uma determinada empresa, iremos observar quais os objetos que possuem. Digamos que essa empresa tenha computadores. Então, o computador X é um objeto. Pensando que ela tem vários objetos computadores, nós podemos classificá-los, criar uma classe para poder fazer a inserção dessas máquinas. E essa classe poderia ser chamada de computador. Descobrir os métodos. Os métodos trabalham operacionalizando os dados dos objetos, ou o estado dos objetos. Então, à medida que temos uma classe computador e essa classe será instanciada e criado um objeto computador, nós podemos ter o método cadastra, podemos ter o método consulta. Boas práticas. Definindo a classe, criamos, por exemplo, a classe computador, nós sempre temos que pensar no nome dela como sendo um substantivo. Computador é um substantivo? É um substantivo. Perfeito. Está no singular? Sim. E também colocarmos a primeira letra maiúscula. Aqui nós temos um exemplo de uma classe chamada aluno, cujo A está em maiúsculo e a palavra no singular. Cliente, o C está em maiúsculo e a palavra no singular. Se nós construirmos classes com letras minúsculas, classes no plural, em determinados momentos elas irão funcionar, sem problema algum. Entretanto, tem alguns frameworks que eles já solicitam que essas classes estejam nesse determinado padrão. Então, é muito importante já seguirmos esta prática. Coesão. O que seria coesão? A classe representa um único domínio. Na classe aluno, não podemos ter atributos que definam o estado do objeto professor. Isto é, a gente não pode ter valores que serão representações do estado de uma instância de uma classe que poderia ser professor. Com isso, o que podemos fazer? Nós temos a classe aluno e podemos criar a classe professor. Aí nós separamos os domínios. Então, todos os membros da classe aluno serão referentes a um objeto aluno e os membros da classe professor referentes a um objeto professor. Acoplamento. Acoplamento significa a dependência entre as classes. Por exemplo, para apresentar uma caixa de mensagem na tela em Java, uma determinada classe depende da classe JOptionPane, porque essa classe JOptionPane tem um método que apresenta essa classe, essa caixa de mensagem na tela, ou informando uma mensagem ou solicitando que o usuário digite dados. Para nós informarmos essa dependência em programação, nós colocamos a palavra import. E aí nós importamos, né, de determinada classe atributos ou métodos que nós dependemos, né, para poder fazer uso na classe em questão. Bons estudos!